Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre as fases do AVC e também a atuação da fisioterapia em cada uma delas. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve de uma vez e vamos lá estudar. Começando então, o que é o AVC, né? O acidente vascular cerebral, ele acontece quando os vasos que levam sangue para o cérebro, eles entopem e aí eles se rompem. Ou então eles se rompem, né? Provocando a paralisia da área, naquela área do cérebro, que fica sem circulação sanguínea, né? Então a gente tem dois tipos de AVC. A gente tem o AVC hemorrágico, que é o tipo de rompimento de artéria, ok? E a gente tem o AVC isquêmico. Eu não vou entrar em detalhes, isso vai para outro vídeo. Aqui eu vou focar somente nas fases, os estágios do AVC. Então, quais são esses estágios do AVC? O acidente vascular cerebral. Nós temos então três estágios. O estágio 1 é o estágio flácido. O estágio 2 é o estágio de recuperação e o estágio 3 é o estágio espástico, onde a gente vai encontrar a espasticidade nesses pacientes. Vamos começar então falando um pouco sobre o estágio flácido. No estágio flácido, a gente vai encontrar nos pacientes a hipotonia, né, que vai ser a perda motora geral, a perda da sensibilidade. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um tônus muscular alterado. O tônus muscular desse paciente vai estar alterado. Nesse estágio, a gente consegue verificar algumas alterações nesses pacientes que vão ser listadas aqui. Dificuldade de se manter em pé, obviamente, por conta da hipotonia, a perda da motora, a perda motora daquela musculatura, né? Total dependência, obviamente, porque ele não vai conseguir fazer nenhum movimento. Então, enquanto ele está lá no hospital, ele vai necessitar de ajuda, de apoio. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a atuação da fisioterapia, então a gente vai ver mais detalhes isso. Dificuldade de realizar a higiene, a própria higiene. Percepção e a cognição vão estar alterados, né? A gente vai estar percebendo isso nos pacientes até mesmo após a alta hospitalar. Eles também vão sentir, não todos, mas alguns deles podem sentir dor no hemicorpo comprometido, nos hemicorpo que eu coloquei errado, no hemicorpo comprometido. Não são todos, mas alguma parte dessas pessoas com AVC podem estar sentindo essa algia nessa parte do hemicorpo. A coordenação motora vai estar alterada, tá? Tanto na parte do hemicorpo comprometido, tanto também na parte que vai estar normal, vamos dizer assim, né? Vai estar alterada, porque a pessoa perde um pouco da consciência corporal. A alteração na programação motora também vai estar alterada, né? Igual eu falei. Então, se a coordenação motora vai estar alterada, obviamente vai levar a uma programação motora inadequada, alterada. Distúrbio do intestino e na bexiga. Isso daqui vai acontecer, gente, porque o intestino, ele pode estar tanto com distúrbio de incontinência, quanto também pode estar levando a constipação, quanto também pode dar diarreia nesse paciente. Tá? E a bexiga, na fase aguda, o paciente ele pode ter tanto incontinência urinária por causa da hiperreflexia da musculatura da bexiga, ou pode ter também por conta da hiporreflexia na musculatura da bexiga. Ele pode também ter perda sensória da musculatura e controle do esfíncter. Aí o esfíncter serve tanto da bexiga quanto também do intestino, ok? Por isso que vai ter esse distúrbio. Não todos, mas alguns deles, uma porcentagem, pode estar vindo a aparecer esses sintomas. A alteração emocional, isso a gente vai encontrar muito em pacientes pós-AVC. Pode também haver picos, igual, por exemplo, eu estava com um paciente que, nas primeiras sessões, na fase dele aguda ainda, né, na fase primeira ali dele, ele estava bastante motivado e ajudando e tudo mais, ganhamos muita coisa, porém, depois de 5 sessões, ele deu uma caída muito grande emocional, e aí tudo que a gente tinha ganhado em 2 dias, ele perdeu. Então, a gente consegue ver realmente essa alteração emocional atrapalhando diretamente na atuação da fisioterapia,
né? E aí tem que trabalhar emocional e fisioterapia, por isso que é sempre importante a atuação multidisciplinar de vários profissionais de saúde juntando-se para a integridade daquele paciente como um todo, tá? Alterações na fala, na linguagem e na deglutição, por isso que é muito importante a fono nesse momento, né? E outra coisa, por conta da paralisia facial, a alteração na fala pode também pode estar alterada por conta disso. E também na deglutição, ele pode engasgar, ter mais engasgos por conta disso. A musculatura não vai estar trabalhando direito, por isso que é bom fazer exercícios respiratórios com esses pacientes. Então, vai estar alterado por conta disso. É, essa fase também é chamada de fase aguda, igual eu falei, porque é uma fase ali, não é crônico, né? Crônico a gente fala que é aquele tempo maior, agudo é aquele momento. Por isso que a gente chama também de fase aguda. A atuação da fisioterapia, então, nesses pacientes no estágio flácido ou estágio agudo, né? Fase aguda. A fisioterapia ela vai estar analisando a urina, ela vai estar analisando os exames complementares, a avaliação física também é por parte da fisioterapia, estratégias de melhora de controle de movimento, transferências, tratamento de dor, cuidados com a integridade da pele para evitar úlceras de pressão. Então, evitar deixar o paciente na mesma posição, no mesmo decúbito mais de 2 horas, ficar mudando a posição. A higiene brônquica, os exercícios respiratórios, tudo isso vai ser por parte da fisioterapia. Os exercícios respiratórios para prevenir bronquiectasia e para evitar também pneumonias, tudo isso, né? A fisioterapia vai estar trabalhando para evitar. A mobilização precoce previne ou minimiza os efeitos prejudiciais da falta de condicionamentos secundários. Então, a assistência nessa fase aguda da fisioterapia e também de outros profissionais determina a gravidade dos déficits neurológicos desse paciente. Então, tudo que fizermos com ele nesse momento vai interferir diretamente lá no futuro desse paciente. Lembrando que a assistência do paciente pós-AVC na fase aguda, ela se estende até após a alta hospitalar. Então, continua ainda em casa com esse paciente a fase aguda. Então, exercícios de propriocepção em casa ainda depois, né, da alta hospitalar, exercícios de equilíbrio, manter e melhorar a ADM, prevenir ou tratar a subluxação de ombro que ocorre devido ao comprometimento do complexo do ombro, né, ele vai estar alterado, vai alterar a biomecânica, que vai causar uma instabilidade na glenomeral, né, e aí o movimento da articulação vai estar comprometido, e aí uma transferência feita errada com esse paciente, um movimento feito errado, ele vai facilitar a subluxação de ombro. Então, por isso que é importante a gente sempre estar prevenindo essas alterações, né? Prevenir ou tratar já, se o paciente já tiver a subluxação. Prevenir contraturas e deformidades, ganhar força muscular, normalizar o tônus muscular, manter flexibilidade da musculatura do hemicorpo afetado, ou seja, alongamento, fortalecimento, tudo isso é muito importante para esse paciente. O segundo estágio é o estágio de recuperação. Essa já é uma fase de evolução, ou seja, sai da hipotonia e vai para o tônus normal. E aí, normalmente, essa mudança ela vai ocorrer de distal para proximal. O paciente nessa fase, ele ainda vai estar apresentando fraqueza de musculatura do hemicorpo acometido e a gente vai estar melhorando gradativamente a musculatura com o passar das sessões. Então, a gente ainda vai estar vendo ainda a hipotonia, porém, com a melhora gradativa, a gente vai estar trabalhando para promover ainda a força muscular desse paciente. A atuação da fisioterapia. Treinar as trocas posturais, treinar com barras paralelas, subida, descida de rampa, subida de escadas, né, degraus, exercícios sincronizados para membros superiores e pode também para membros inferiores, exercício mentalizando o movimento, a analgesia, o treinamento de atividades diárias, que são as AVDs, treinar marcha, treinar memória sinestésica, reaprendizado motor. Muito importante trabalhar isso tudo aqui nessa parte da recuperação.
O outro estágio, o terceiro, é o estágio espástico, que é aquele que a gente conhece já, né? Que é o estágio que a gente consegue ver a mão do paciente mais atrofiada, né? Se ele não trabalhar também a fisioterapia. Nesta fase, observamos a evolução, então, da hipotonia para a hipertonia espástica, né? A gente deixou de ver um tônus normal, que a gente via um pouco ainda de hipotonia, para agora ver uma fase mais espástica, um músculo mais espástico, que a gente vê a espasticidade. O que a gente vai verificar então e fazer nesse momento? Manter a integridade da musculatura e a manutenção dos ganhos que a gente teve antes e melhora dos ganhos que a gente teve antes também. A atuação da fisioterapia nesse momento vai ser para manter a ADM, né? Melhorar a manutenção da força muscular, treinos de marcha, treino de dupla tarefa e continuar todas as condutas anteriormente realizadas. Ou seja, trabalhar ainda a musculatura que a gente estava trabalhando, a gente vai continuar trabalhando equilíbrio, a gente vai ainda continuar trabalhando exercícios para propriocepção, tudo isso que a gente estava fazendo antes, a gente vai continuar nesse momento, ok? Eu posso trazer um vídeo depois mostrando para vocês melhor os exercícios e tudo mais, né? Para não ficar muito longo esse vídeo. Depois eu trago com mais clareza, maior detalhe, ok? Cada tratamento deve ser reavaliado o quadro do paciente em suas diversas fases. A evolução do seu prognóstico dependerá de múltiplas variantes, por isso é importante avaliar cada fase. Cada fase eu vou avaliar, reavaliar e vou fazer novamente novas condutas. Isso é muito importante. É isso, aqui eu deixei as fontes de onde eu tirei cada detalhe. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui no comentário, eu vou estar ajudando vocês. E me seguem nas redes sociais, não esquecem de se inscrever no canal. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo vídeo.